Eu venho de uma caminhada eh, de várias iniciações, começando no Reiki, e, várias terapias holísticas, caminhando por muitas, muitos cursos e aprendizados e iniciações na linha de terapia complementar. Passei e fiquei um pouquinho pela psicoterapia reencarnacionista, ainda trabalho com ela. E meu penúltimo curso foi o de renascimento. Eu estou dizendo penúltimo porque já tem outro em andamento que chama Mentalma. Então, estou trabalhando ao redor da consciência, da conscientização pela vida, pela responsabilidade que temos para com o nosso projeto de vida e, associado a isso, cada vez mais, trazendo várias modalidades de respiração para que consigamos trabalhar, fazer a limpeza, o detox de alguns processos mentais. Então, o Liberdade está dentro da cabeça é sobre os nossos processos mentais e como que a gente trabalha com essas memórias. Então, achamos um nicho comum a partir da minha própria experiência. Então, como é que foi comigo? Pessoas inconformadas, eu, presente. Inconformada porque de saco cheio de algumas mesmices, né? A vida, assim, as rotinas, as mesmices, as situações não mudam, entra ano, sai ano, você melhora uma coisinha, mas está sempre lá com aquele calcanhar de Aquiles, os mesmos problemas dentro da família, dentro dos grupos, sejam de estudos, sejam esotéricos ou espiritualistas, a gente está lá naquele lenga-lenga, assim, eu sempre sentia, ainda sinto em alguns quesitos, né? O trabalho de autoconhecimento, ele não para, mas eu sempre sentia que eu falei, putz, de novo, a mesma situação, o mesmo problema, um, o mesmo cenário, só mudou as personalidades, então isso me incomoda profundamente. E isso me faz buscar cada vez mais assim, por que essa repetição? Por que eu tenho que viver isso novamente, né? E aprofundando nos temas e nos estudos, eu tenho que repetir novamente porque eu não fui aprovada, né? Eu fiz a primeira série, fui fazer a prova e não fui aprovada, então eu tenho que repetir. Então, não adianta eu repetir com do mesmo jeito, da mesma forma que eu venho fazendo há muitos anos. Então, alguma coisa eu tenho que mudar, modificar naquele quesito para que haja um upgrade, né, para que eu possa passar para a próxima série. Então, daí vem o princípio do padrão de repetição. E esse padrão de repetição é, basicamente, ele envolve três emoções que a gente carrega, talvez desde que estávamos no útero da nossa mãe, ou, quiçá, no útero da nossa avó, porque a nossa mãe estava dentro do útero da nossa avó, já com os óvulos que da onde um desses foi o que o espermatozoide do meu pai fecundou e deu a Vanja. Então, eu tenho memórias, né, de medo, culpa, raiva, talvez desde o útero da minha avó, sem saber que circunstâncias ela viveu, ou até sabendo, mas principalmente no útero da minha mãe, com essas emoções vindo da minha mãe, do meu pai e do ambiente onde elas estavam. Mas, ainda assim, quando eu nasci e cresci, eu também vivi as minhas próprias raivas, meus próprios medos e minhas próprias culpas. Talvez como um padrão de repetição, provavelmente, com um padrão de repetição, e às vezes não. Cada um vai ter uma linha para caminhar, né? E o que mantém esse padrão, que me faz repetir,
É um conceito recente que eu aprendi que chama cola psíquica. Cola. Imagina assim que é um grudinho, é alguma coisa que fica grudadinha. E com o tempo, a gente não consegue ou consegue mal expressar o nosso brilho no mundo, né? Eu vim para quê? O que que eu quero mostrar? Que partes de mim eu quero desenvolver, evoluir, compartilhar? Eu quero é, me relacionar, seja amorosamente, em família, no grupo de trabalho, aonde for, né? O que de mim eu quero valorizar, eu quero preservar. E esse que eu tenho, o meu brilho próprio, e cada uma de vocês tem o seu brilho próprio, aonde ele está? Você está mostrando o seu brilho de uma forma sincera, honesta e da forma como você queria, né? É, uma última questão que bem recentemente me abriu os olhos, que eu até levei o susto, foi que sofrer não faz crescer. Nossa, eu tive um impacto grande, e é recente, viu? É bem recente, com o curso, depois do curso de renascimento, com o curso do Mentalma. Sofrer não faz crescer, porque a gente tem até ditos populares, né? Errar uma vez, como é que fala? Errar uma vez, tudo bem, na segunda vez é, é uma falha, na terceira vez é burrice. Tem um ditado desse, né? Errar na terceira vez é Errar é burrice. humano. Errar é humano, mas na segunda vez é ok e na terceira vez é burrice. É um ditado popular, não estou dizendo que está certo, não. E recentemente, então, esse palestrante vem conduzindo alguns tipos de raciocínio para libertar a gente de chavões e de padrões. Padrões de que tudo tem uma justificativa maior e tal, e nisso justifica talvez a gente permanecer no erro. Assim, o que é erro, né? O que é verdade, o que é mentira, vai de cada um. Eu estou dizendo assim que muitas das nossas emoções reprimidas e que nós repetimos são sofrimentos que a gente acredita que a gente tem que continuar sofrendo. Ah, que Deus quis. Ah, que eu não posso me libertar disso, porque eu sou culpada, não tem outra forma de sair, isso é para sempre, e assim por diante. Então, essa manutenção no padrão é que traz esse dito de que é preciso sofrer. Mas eu venho descobrindo que não é assim, porque a respiração me trouxe muitas liberações. E quando eu olho para algumas dessas respirações que o renascimento trouxe para mim, eu vejo que foi possível me libertar de coisas que eu acreditava que eu precisava de carregar aquela culpa, aquela trava, mas não, de verdade eu não precisava. E isso começou a fazer um bem danado para mim, e daí a importância de eu querer vir compartilhar com vocês. Olha, eu não vou ler agora, tá? Depois eu leio, qualquer coisa a Amanda responde. No final eu vou ler os comentários. E a gente vai debater, talvez, no grupo 2, né? No grupo VIP, de quem quiser trazer o debate, tá? Então, o ditado que está escrito aqui: se não aprende com amor, aprende pela dor. Será? Será? Será que a dor ensina? Ou a dor silencia, ou a dor abafa, ou a dor inibe, ou a dor oprime, né? Então, são reflexões, mas o que é importante, eu não quero estar certa. Esse desafio
é um desafio para fazer você refletir. Eu estou fazendo as minhas reflexões, não estou na perfeição e estou no meu projeto de me melhorar. Só que algumas de vocês já me conhecem, eu adoro compartilhar isso, né? É a minha rotina, né? Eu vou aprendendo e compartilhando imediatamente. Seguindo aqui, É, presta atenção, então, eu vou falar um pouco da minha caminhada de doula. Para quem não sabe, doula é a mulher que acompanha casais em gestação, parto, nascimento, né? Então, olha quanto estudo veio da doula no Renascimento. Pensa comigo só um pouquinho. Quando a gente estava no útero, nossa mãe, nosso pai, como eu disse há pouco, até os nossos ancestrais, nossas avós, a gente compactuou das emoções delas. E todas são seres humanos. Talvez algumas queriam engravidar, outras não. Talvez algumas ficaram felizes, outras não. Mas dentro do útero dela tem um bebê em estado vegetativo. Escutei isso hoje, que calhou certinho com o que eu quero falar para vocês. Estado vegetativo. Vocês que manuseiam plantas sabem que quando você tem uma planta de proteção, uma arruda, sei lá, e você coloca na porta de casa, pode ser que essa arruda um dia ela murche. É, quando você tem uma planta dentro de casa que você conversa com ela está sempre exuberante, crescendo, né? Ela emana uma energia. Então, nesse sentido, eu entendi o momento, né, o estado vegetativo que um bebê tem dentro do útero, porque ele está numa fase só de captação. Então, imagine aí na sua vida, no nascimento. A gravidez da sua mãe foi desejada ou indesejada? Na verdade, a sua gravidez, né? A sua gravidez foi desejada ou indesejada? A minha foi indesejada. E, decorrente disso, eu tenho algumas questões para resolver com isso. Já resolvi muitas, mas continuo precisando de eliminar algumas crenças que eu trago de ser indesejada, de estar incomodando, de me sentir culpada de estar naquele espaço. E a forma de nascimento, o seu parto, seu nascimento, foi cirúrgico, foi natural? Teve a presença do pai? Não teve? Você foi amamentada? Faz diferença. O olho no olho, o imprint, faz toda a diferença. Você ficou no berço, muito mais no berço, é provável que sim, ou você teve a oportunidade de ter muito colo, né? Mamar e ficar no colo. Você foi colocado imediatamente após o nascimento no quarto separado, porque o casal tem que ter a vida íntima e privacidade. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, não. Eu estou dizendo que esse bebê, mesmo depois que ele nasce, ele continua num semi-estado vegetativo, que ele só absorve o que vem de fora. Pô, fiquei 9 meses dentro do útero, agora estou fora. Mas cadê todo mundo? Eu estou no berço, no outro quarto. De vez em quando alguém vem aqui me ver. Mas eu estou sozinha. E outra separação brusca, algumas crianças vão para a creche antes dos 3 anos, antes mesmo de falar. Precisou esperar tanto tempo para gestar, nascer e tal. Com 6 meses de nascimento, né? Com muito boa sorte, a mulher precisa voltar ao trabalho. Aconteceu comigo. Não aconteceu com a minha mãe, ela ficou conosco até a gente entrar, na escola, mas acontece, e isso deixa marca nessas pessoas que vivem essas etapas. Foi criada pela mãe, pela irmã, pela tia, pela babá, faz diferença. E aí a gente passa para outro estágio, que aí a criança não está mais em estado vegetativo, porém, até 3 anos de idade está no estado que não sabe expressar, na grande maioria dos casos, não sabe expressar suas emoções, seus sentimentos. Então, depois de 3 aos 7 anos, que se vê como uma criança no mundo, começa
a perceber como é o ambiente ao redor. Cada criança vai interagir com seus pais da forma que é usual em cada família. Tá tudo certo. Só que como é que é? Como é que foi essa infância? Com castigos e surras? E hoje você diz, não, eu mereci. Ninguém merece castigo e surra. Há uma grande intolerância e impaciência dos adultos nesse quesito. E, de verdade, há um desrespeito muito grande àquele espírito que renasceu e que se tornou um membro da família que veio trazer algum recado. E quanto mais surra, quanto mais briga em casa, quanto mais castigo, situações de adulto embriagado em casa, é, muita televisão, adulto, criança que vai para trabalho braçal, que tem que, assim que consegue pegar um instrumento, alguma característica de trabalho braçal da família, já tem que integrar a equipe que faz o esforço, né, compartilhado. Então, o adulto doente castiga, bate, oprime, briga. Claro que não é só assim. Tem casos que a infância é muito bem sucedida, né? E deixa eu só ver que eu. Ah, tá. Eu escutei aqui para ver se a Amanda estava me chamando, que eu não estou lendo aqui. É, e a forma como foi a sua infância tem é, todo um memorial que fica escondido no inconsciente, que com a vida, com os relacionamentos e com os lugares que a gente vai passando, isso vai se mostrando. E sabe que a gente vive tão automático que às vezes a gente não consegue ver. Já na fase de adolescência, como é que foi? Revolta, raiva, ciúmes, abandono, droga, vergonha, medo, segredos, não tinha com quem falar, procurava os amigos para conversar. A gente está vivendo uma mudança dramática de paradigma de criação. Então, as pessoas mais antigas, como eu, vamos dizer assim, nós vivemos de um jeito mais com mais repressão, com mais isolamento. Algumas pessoas, outras não. E as mais jovens, já as coisas já foram sendo aliviada nesse sentido, porém teve muito abandono, porque a mulher que saiu para trabalhar, né? A grande maioria das famílias. Gente, não estou pontuando especificamente, estou falando de uma forma geral, estou englobando aqui muitas coisas, né? E o resultado é que a jovem adulta é uma jovem adulta que tem independência, que está perdida ou perdido, que está viciado, que é uma pessoa indecisa, que foi mãe ou pai na adolescência precocemente, que não tem uma base, uma família forte que dê apoio, mas que também dê liberdade e sai batendo cabeças por aí, à torta e à direito. Olha, aqui eu estou trazendo para vocês pontos que talvez eu quero que vocês anotem, que talvez sejam pontos importantes da vida de vocês, que vão dar é, sinais, né, que vão dar dicas de onde a gente pode começar a trabalhar o autoconhecimento. E aqui a proposta é que a gente veja esse cenário de uma forma ampla. Nos próximos dias também será assim, mas que você, ao desenhar, né, ao localizar as emoções, escolha uma para que a gente trabalhe ela, somente ela, até o final ou depois dela, tá? Hoje nós não vamos fazer respiração. Hoje nós vamos fazer uma introdução a essas questões. Olha que se bobear, aqui já dá pano para manga. Porque quando a gente, por exemplo, vai para o renascimento, que foi o meu caso, eu já tinha passado pela psicoterapia e antes disso eu já tinha passado por outros cursos e aprendizados de autoconhecimento, de perdão, né, nesse tipo. Mas no renascimento, através da respiração,
Eu acessei muito medo, muito castigo, muita briga. Eu acessei a gravidez indesejada, por exemplo. Eu acessei a falta de colo materno. Tudo isso pela respiração. A respiração vai trazendo uma sensibilização do corpo, né? Fazendo aflorar do inconsciente algumas questões, e ao mesmo tempo que chega num ponto tal que faz um detox, faz um corte. Pronto, isso aqui já está resolvido. E depois que eu fiz o renascimento, eu também continuo trabalhando outros tipos de respiração, que não só no renascimento, que vão trabalhar com outros hormônios que também ajudam nesse detox. Então, o que eu quero aqui agora, o objetivo, localizem as dores, localizem os padrões, localizem as crenças. E sabe que essa semana eu localizei uma, um comportamento meu que eu não estava reparando, mas ela aflorou. Caramba, eu não sabia que eu era assim, mas eu sou assim. Então, a gente vai liberando por camadas, né? E várias terapias ajudam a gente. E algumas ajudam mais, outras modestamente, outras menos. A respiração tem sido uma grande revelação para mim. E agora eu gostaria de trazer o primeiro desafio para vocês, que é identificar os seus padrões emocionais. Qual é a área da sua vida onde você sente mais insatisfação? E desde quando isso? Então, esse desde quando é importantíssimo. Se você não conseguir localizar agora, você vai pensando, vamos dizer assim, teimosia, raiva. Raiva é um padrão, medo. Aí eu tenho medo desde que idade? Esse medo diminuiu, aumentou. Gente, medo tem que ter uma régua, né? O medo normal do ser humano, tô com medo de atravessar essa rua movimentada, porque tá tendo uma briga ali, eu tô afetada com medo, não sei que proporção vai tomar aquilo. Ok, é um medo de luta ou fuga, faz a gente ficar ou correr, faz a gente ter uma atitude, o coração bate rápido, né? Mas não é disso que eu estou falando de medos inconscientes, conscientes às vezes, né? Mas medo que você não revela para ninguém, medo que está silenciado, ou alguns medos que todo mundo sabe. Tenho medo de elevador, tenho medo de avião, tenho medo de navio, tenho medo de água, tenho medo de barco, tenho medo de chuva, tenho medo de ventania. E aí, então, é assim, que padrão emocional é um dos mais importantes para você nesse momento atual da sua vida, e que nível de comprometimento ele traz para você e quando começou. Vá bem para trás. Quando começou? Ano passado eu me dei conta, sim. Ano passado você se deu conta. Então, acho que começou na pandemia. Será que a pandemia é justificativa para muita coisa? Vamos ver antes. Então, isso no suporte terapêutico a gente ajuda a cavar essa história, essa memória, às vezes até com com acesso a registro acástico, a outras formas espiritualizadas, vamos dizer assim, né, de acessar o inconsciente que não vem à tona. E é importante descobrir quando, desde quando. Porque muitas vezes o que você sente como padrão, como insatisfação, nem é seu. Você só copiou de alguém da sua família. Você repete esse padrão inconscientemente, achando que ele é seu. Olha, eu vou dizer para vocês, eu limpei muito padrão que não era meu. E eu fiquei de cara comigo mesmo. Sim, eu jurava que esse medo era meu. E não é.
E aí, então, a gente começa a dizer, não, isso não é meu, isso não é meu, isso não sou eu. Há pouco tempo atrás, nesse último curso que eu estou fazendo também, existe o método Não Sou Eu. Pensei uma tragédia, que é do meu perfil, eu, Vanja, pego o carro e a primeira coisa, assim, não é a primeira coisa, né? Era pior. Mas eu entro no carro e falo assim, nossa, e se eu bater? Eu estou de cinto, eu estou segura, então não sei o quê. Então tem isso em mim. E daí o método é, não, isso não sou eu, esse pensamento não é meu. Porque eu não tenho medo, eu gosto de dirigir, eu gosto de andar. Esse padrão não é meu, esse pensamento não é meu. Então, nos próximos dias, eu vou trazer dois outros conceitos para vocês. Hoje eu falei da cola psíquica, mas amanhã a gente vai mergulhar mais. E eu vou trazer uma informação sobre a MentiNet. MentiNet também é uma informação bem recente que vai ajudar a gente a sacar se esse padrão é meu ou está vindo de fora. E aí eu vou aprofundar bem com relação a isso. Bom, as mesmices, a gente sabe aquelas coisas que você faz automaticamente? Muitas das nossas rotinas nós podemos fazer automaticamente. E algumas delas a gente não deveria repetir, a gente deveria repensar essas mesmices, tá? É, essa é a primeira parte do desafio de hoje.